Poucos dias depois que o Irã libertou 2 norte-americanos acusados de espionagem no país, um tribunal iraniano confirmou a acusação de apostasia contra o pastor Youssef Nadarkhani e o sentenciou à morte. O tribunal da província de Gilan determinou que o pastor devia negar sua fé em Cristo, pois ele vem de uma família de ascendência islâmica. O Supremo Tribunal do Irã disse anteriormente que não deveriam determinar se o pastor Youssef tinha sido muçulmano ou não em sua conversão. No entanto, os juízes exigiram que ele se retratasse da sua fé em Cristo, muito obrigado, meu irmão, antes mesmo de terem provas contra ele. Os juízes afirmaram que, embora o julgamento vá contra as atuais leis iranianas e internacionais, era preciso manter a decisão do Tribunal Supremo em Qom, essa província. Quando pediram ao pastor que se arrependesse, ele disse que arrependimento significava voltar atrás e que ele não iria fazer isso. E os juízes insistiram para que ele confessasse a religião dos seus antepassados, mas ele respondeu que não poderia fazer isso. O pastor Youssef, que já está preso há uma temporada, conseguiu ver seus filhos pela primeira vez desde março desse ano, e ele estava de bom humor e falava da sua enorme vontade de servir a igreja depois que caso fosse liberto da prisão. Ele enfrentou 2 audiências adicionais, anteontem e ontem, com o propósito de o fazerem negar sua fé cristã. Ele teria 3 chances para isso. A lei do Sharia condena aqueles que não professam a religião islâmica, sendo eles nacionais, a execução, a morte, a sentença de morte, a pena de morte. Tecnicamente não há mais direitos para recursos e o pastor, graças a Deus e graças à oração de muitos cristãos ao redor do mundo, esse assunto está no site da missão Portas Abertas, que tem um trabalho muito relevante em favor dos direitos humanos, sobretudo dos perseguidos pela religião. Ele não teve a sua sentença de morte decretada, mas continua preso. Ontem foi a última. Ele tem três audiências para negar a fé ou ser sentenciado à morte. E eu, então, aqui do plenário, gostaria de pedir aos meus colegas senadores que pudéssemos fazer um apelo, em nome da democracia, sobretudo dos direitos humanos, ao governo do Irã, para que poupasse a vida desse homem que é inocente e apenas exerce o seu direito de expressar a sua consciência. É um apelo que farei aos meus colegas para que possamos enviar ao governo, já que a sentença de morte não foi comutada e ele ainda terá um tempo. Na verdade, a informação que nos chega é que os advogados estão pedindo para que troquem a pena de morte por uma sentença life sentence, quer dizer, seria uma prisão perpétua, o que para nós também é algo extremamente injusto e desumano. Senador. Pois não, senadora Ana Maria. Senador Crivella, esse é um ato de selvageria, de barbárie ao Estado de Direito e às liberdades individuais. É o mínimo que se pode dizer, além de emprestar inteiro apoio à manifestação de Vossa Excelência, e esta Casa deveria coletivamente se manifestar em favor desta pessoa que injustamente está sendo condenada e julgada no Irã. Muito obrigado, senador. Senador Crivella, com a mesma brevidade, eu sei que esse espaço não é permitido à parte, mas por uma questão de direitos humanos, eu acho que Vossa Excelência pode abrir exceção, mas eu queria pedir a colaboração dos demais colegas. Eu falaria 1 colegas, minuto só. O senador está falando pela liderança. Mas Vossa Excelência, como presidente de Direitos Humanos, é lá do Rio Grande do Sul, o Amapá não pode dizer não para o Rio Grande do Sul. Muito rápido, na mesma linha da senadora Ana Amélia, o senador Aloysio Nunes também comunga desse ponto de vista. Nós seguimos que pedir ao presidente do Senado que remetesse, hoje pela internet é possível, ainda para a Embaixada do Irã, para o Irã, uma posição do Senado. Eu me comprometo já, de nome da Comissão de Direitos Humanos, remeter o documento ainda hoje à tarde. É
inaceitável, é inacreditável que ainda nos dias de hoje, no século XXI, a gente dizer que alguém vai morrer se não negar sua fé. Vai ser assassinado ou vai ter prisão perpétua se não negar a sua fé. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Em nome da Comissão de Direitos Humanos, tomaremos essa medida, mas o apelo é que o presidente Sarney faça no mesmo sentido do apelo que fez Vossa Excelência. Muito obrigado. Quero agradecer ao senador também, Aloysio Nunes, que em nome de São Paulo se manifestou solidário à causa desse jovem pastor.